irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco nessa noite. Amém, meus irmãos? Aos irmãos que aqui estão, lembrando que hoje é sexta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus nas nossas congregações, e daremos então continuidade ao ensino aí, condensado sobre os principais assuntos contidos nos livros que estão inseridos no cânon sagrado, a nossa Bíblia Sagrada. Estamos estudando o segundo livro dos Reis. Paramos na semana passada no capítulo 5 e daremos continuidade ao capítulo 6. A partir de agora, daremos continuidade a partir do capítulo 6. Bem, meus irmãos, nós já discorremos, destrunchamos bastante o capítulo 5 por 2 sextas-feiras, né, meu irmão? 2 sextas-feiras extraímos bastante conteúdo do capítulo de número 5. E agora, capítulo de número 6 em diante. Lembrando, irmãos, que estamos estudando aqui os feitos do profeta Eliseu, né? Aqui é o segundo segmento do livro que nós falamos aqui, que ele pode ser dividido em 3 sessões, né? A segunda sessão, a primeira sessão, principalmente a história dos últimos dias de Elias. A segunda sessão, que nós estamos estudando ela ainda, principalmente a história de Eliseu, nessa segunda sessão, né? Então a gente já passamos aqui por várias situações, né? No capítulo 5 aí, falamos sobre a cura de Naamã, falamos sobre o moço de Eliseu, que por sua ganância, né? Por querer os presentes que o próprio profeta rejeitou, ele acabou ficando leproso também, né? Da mesma forma, a lepra de Naamã passa para ele, né? Nós falamos sobre isso, que eu acredito que foi a última coisa que nós falamos aqui nesse estudo, né? Então agora nós vamos, se Deus assim permitir, avançar mais um pouquinho. Nós vamos falar sobre aqui ainda alguns feitos de Eliseu, quando ele faz o ferro do machado flutuar, que está no capítulo 6, do verso 1 a 7, que é o texto que nós vamos usar aqui como base. Capítulo 6, do verso 1 ao 7. Ele revela ainda aí no capítulo 6 os planos do rei da Síria contra Israel, né? Provoca cegueira nos filhos ainda no capítulo 6, né? Profetiza abundância para uma cidade açoitada pela fome, aí já no capítulo 7. Garante a mulher sunamita, aquela mesma mulher, o qual ele profetizou que ela teria um filho, aquela mulher que fez para ele um quartinho ali, para quando ele passasse ali descansasse. Ele então garante a ela a restauração da sua terra, que havia sido perdido ali por conta da fome, né, do cerco da fome que chegou ali. Se Deus assim permitir, chegaremos até aí o capítulo de número 8, pelo menos, né? Se Deus assim permitir, né? Mas o Espírito Santo é tremendo e os assuntos vão se estendendo, né, irmão Everaldo? Amém, meus irmãos? Então, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, é o texto que nós vamos ler para dar aqui continuidade ao estudo condensado dos principais assuntos dos livros da Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, diz a palavra do Senhor assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: O lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos ali um lugar para habitarmos. E disse ele: Ide. Então um deles disse: Serve-te de ires com os teus servos? E respondeu Eliseu: Eu irei. E foi com eles. E tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. E enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E clamou ele: Ai, meu senhor, era emprestado. E perguntou o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro do machado. E disse: Levanta-o.
Então o homem estendeu a mão e o tomou. Amém, meus irmãos? Amém. Esse texto apenas para nós termos um norte aqui, para nós podermos pegar aqui um início, uma base, né? Nós viemos aqui já falando dos assuntos anteriores e agora eu disse aqui na semana passada que Eliseu, ele era mestre também, ele ensinava os filhos dos profetas, ele dava instruções aos filhos dos profetas, né? Então ele tinha ali um lugar, vamos se dizer assim, uma sala de aula, né? Algum espaço ali em que ele se reunia com os filhos dos profetas para ensiná-los, para orar com eles, para buscar a Deus com eles e instruí-los dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus assim o separara para ser, né? Porque Eliseu, ele era um servo de Deus, um homem de Deus muito usado nas mãos do Senhor, né? E a Bíblia vai nos relatar que um desses filhos dos profetas, um desses jovens, ele disse: olha, meu Senhor, o lugar onde nós nos encontramos contigo aqui para aprender, para ter as nossas aulas, é muito estreito, ou seja, está apertado. Vamos descer lá no Jordão e cada um de nós corta lá uma viga para nós aumentar o lugar, para nós construir um lugar melhor. E Eliseu entendeu que era uma excelente ideia e disse: pode ir. E aí um deles disse assim: o senhor está servido de ir conosco? Ou seja, em outras palavras, alegra o teu coração em descer conosco, ou nos dê a honra de estar a tua presença conosco enquanto fazemos esse trabalho? E ele disse: eu irei. E quando eles chegam ali, eles começam a cortar ali as vigas, né, os troncos, as madeiras, para poder carregar e aumentar ali o espaço. E acontece que o machado de um deles saiu do cabo e o ferro cai na água. E aí, rapidamente, ele diz: ai, meu Senhor, ele se lamenta, porque o machado não era dele, porque o machado era emprestado. Perdoe, meus irmãos, apenas uma pequena interrupção que precisa ser resolvida, amém? Então ele se lamenta, porque o machado era emprestado. O machado era emprestado. E Eliseu logo entendeu que o jovem teria que prestar conta daquele machado para o verdadeiro dono. Ele tinha que prestar conta. Então Eliseu disse: aonde caiu? Aí ele mostrou o lugar. Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou na água. Eu creio que ele orou a Deus, buscou a Deus, e o machado flutuou. O ferro do machado flutuou. Nós estamos falando dos feitos de Eliseu, irmãos. Então olha isso, nós já passamos lá atrás, quando ele pede, um pouquinho antes, alguns minutos antes, ou melhor, segundos antes de Elias ser levado ao céu em um redemoinho, ele pede porção dobrada do espírito de Elias. Quando Elias é arrebatado em um redemoinho, a capa de Elias cai. E ele já murmura, achando que ele não tinha recebido. E o primeiro feito, para que tivesse a prova de que ele havia recebido ali uma porção do espírito de Elias, conforme ele pediu, ele bate a capa de Elias na água e o Jordão se abre. Milagre, irmãos, isso é milagre. Isso são feitos extraordinários, tá? São feitos extraordinários. E aí nós vimos uma série de feitos extraordinários ao longo do estudo, né? Ele profetiza ali um filho para aquela mulher de Sunem, não é verdade? Ele profetiza a cura na vida de Naamã, a lepra de Naamã, né? Ele profetiza que a lepra de Naamã se pegará a Geazi, tá? Isso são coisas extraordinárias. Somente pelo poder de Deus é que isso pode acontecer. Tá? Aí agora, um ferro do machado, irmãos. Um ferro de um machado. Ele faz flutuar na água. Ele sobe na água. Ele sai do fundo e sobe. Isso é milagre de Deus. Isso é um feito extraordinário. Mas só consegue fazer quem tem uma vida com Deus. Vida de intimidade com Deus. Vida na presença de Deus. Vida de obediência a Deus. Vida de temor a Deus. Vida de santidade com Deus. Somente isso.
Eliseu dedicou a sua vida à obra de Deus. Aleluia. Quando ele recebeu o chamado de Deus, irmãos, ele largou o que ele estava fazendo. Ele vai dizer que ele era boieiro, não era boiadeiro, ele era boieiro. Ele lidava com carro de boi, estava lá no terceiro, quarto carro. Quando recebeu o chamado de Deus, ele largou os bois, largou a junta de boi e se colocou na posição e foi seguir a Elias. Olha aí. Então, irmão, Deus ele usa aquele que está disposto a renunciar. Nós aprendemos muito aqui. Deus ele usa quem está disposto a renunciar. Quem não está disposto a renunciar, Deus não vai usar. Tem pessoas que pedem que eu quero ser usado por Deus, eu quero ser usado por Deus, mas ele não quer renunciar ao mundo, mas ele não quer renunciar aos maus costumes, mas ele não quer renunciar à preguiça, ele não quer renunciar à avareza, ele não quer. Jesus ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o primeiro requisito que Jesus pede, irmã Lília, se você puder achar para mim a oração modelo, fazendo um favor, ou melhor, quando Jesus chama aí, aquele que quiser vir após mim, tá em João, está em Mateus, tá? Acha para mim, por favor. Então, o primeiro requisito que Jesus pede é renuncia, negue-se. O que isso quer dizer? Renunciar às suas próprias vontades. Renunciar às suas próprias vontades. Se não renunciar às próprias vontades, não tem como fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer o seguinte, irmãos, que o Espírito, na verdade, ele está pronto. Mas a carne, ela é fraca. O que isso quer dizer? O Espírito está pronto porque quem é que deu o Espírito? Foi Deus, irmão. Deus é quem deu o Espírito. E quem é que aguçou? Quem é que aguçou a concupiscência da carne, a vontade da carne? Foi o inimigo. Lá no Éden. O inimigo que aguçou a vontade da carne. Foi o inimigo que incitou, que incentivou a vontade da carne. Porque quando Eva pega o fruto para comer, ela tinha que comer, tinha que sentir o gosto do fruto. O inimigo incentivou, lógico que ele mentiu. É lógico que ele ludibriou, que ele enganou. Disse para ela: olha, Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai saber tudo que ele sabe, você vai ser igual a ele. Por que ele fez isso? Porque ele queria ser igual a Deus, ele achou que ele era igual a Deus, e ele foi condenado. Tá? Então, o que acontece? O Espírito está pronto, porque foi Deus que deu. Tá? Foi Deus que deu. A Bíblia vai dizer o quê? Que o pó volta para o pó e o Espírito volta para Deus, quem o deu. Não é assim? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que alimentar o Espírito. Se nós alimentarmos mais a carne do que o Espírito, com certeza a carne vai vencer o Espírito. Porque a carne é fraca. A carne não consegue resistir às tentações. Ela não consegue resistir às tentações. É preciso ter uma vida espiritual ilibada. Uma vida espiritual regrada na presença de Deus para ser usado por Deus. Aí a pessoa quer ser usada por Deus, quer receber dom espiritual, mas ela não quer renunciar aos maus costumes. Ela não quer renunciar à língua comprida, não quer parar de falar mal de A, de B, de C, não quer parar de fazer fofoca, não quer parar de mentir, não quer orar, não quer dedicar tempo para estudo da palavra. Deus não usa quem estuda a palavra, quem não estuda a palavra. Se a pessoa não conhecer da palavra, não estudar a palavra, Deus não vai usar. Se a pessoa não tiver uma vida de oração, uma vida rotineira de oração, não é esporadicamente, não, uma vez ou outra, não. De vez em quando eu vou orar no monte. Não, isso aí é um lazer. Na verdade, orar no monte é um lazer. Você vai lá num lugar diferente, com outras pessoas, você vai lá. Mas você tem que ter uma vida regrada. Regrada. Você tem que tirar um tempo para o seu devocional. Todos os dias.
Tira um tempo para você, que seja 10 minutos, para você dobrar o seu joelho e falar com Deus. Mas tem gente que não ora, nem para dormir, nem quando levanta não agradece a Deus, nem quando vai almoçar, nem quando vai jantar para agradecer pelo alimento. Tem pessoas que só lê a Bíblia na igreja, quando o pastor pede para abrir a Bíblia para fazer a leitura devocional. É por isso, irmãos, que quando você vê, ó, isso aqui é sério, irmão. É por isso que quando você vê, vamos fazer uma leitura devocional, quantos minutos demora para começar a leitura? Porque muitas pessoas ficam folheando a Bíblia. Folheando a Bíblia e não acham o livro que foi proposto. Por que é que não acham? Porque não tem intimidade com a Bíblia. Se você lê a Bíblia todos os dias, você sabe. O livro tal está depois de tal e tal. Você vai pegando um jeito. Você vai criando uma estratégia. Você fica prático para achar os livros da Bíblia. Mas quem não tem costume, não sabe nem como procurar. Eu vejo, irmãos, pessoas que têm Bíblia com marcadores. Sabe a Bíblia com marcador? Que tem um marcadorzinho aqui na borda da Bíblia, que tem a inicial do livro. Mesmo com o marcador, a pessoa não consegue achar o livro da Bíblia. Porque não tem intimidade com a Bíblia. Porque não tem intimidade com a Bíblia. E quando pega a Bíblia para ler, é somente para ler e não para meditar. Se você lê, irmão, como você lê um livro qualquer, realmente ela vai ser para você um livro qualquer. Mas se você ler e meditar, antes da leitura é preciso haver uma oração. É preciso pedir para Deus: Senhor, me esclarece a minha mente, abre a minha mente para eu poder compreender os seus mistérios, aquilo que o Senhor tem no meu coração nessa leitura. Me faça entender o texto, o que é que está acontecendo. E depois de orar, agradece a Deus porque você compreendeu. É assim que funciona. Mas a pessoa não lê Bíblia, não tem uma vida de oração, não faz um jejum de maneira nenhuma e quer ser usado por Deus. E quer ter um dom espiritual. Não tem como. Nem busca o dom espiritual. Como que vai ser usado por Deus? Então, nós vemos os personagens bíblicos, irmãos, que foram inseridos no cânon sagrado para o nosso deleite hoje, para a nossa instrução hoje, para a nossa sobrevivência espiritual hoje. Eram homens e mulheres que tinham intimidade com Deus, que tinham uma vida com Deus, que tinham uma vida de oração, que tinham uma vida de consagração, que tinham um tempo para o seu devocional. Outra coisa, nenhum deles era desocupado. Você pode ver que todos os personagens que Deus chamou aqui para uma obra no reino de Deus, para um serviço específico aqui no crescimento da obra de Deus, estava trabalhando. Ninguém estava de papo ar dormindo, não. Quem dormiu caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Não dorme, não. Não está parado. Todos eles estavam trabalhando. Por quê, irmãos? Deus olha a qualidade. Deus não olha os defeitos. Deus, ele chama a pessoa e ele vai usar a pessoa pelas suas qualidades. Todo mundo tem defeito, mas todo mundo tem qualidade. E Deus, ele aproveita as qualidades. Ele vê quando a pessoa é dedicada naquilo que ela faz. Ele vê quando a pessoa é séria naquilo que ela faz. Ele falou: com isso aqui eu vou usar na minha obra. Eu tenho um espacinho para ele lá, eu tenho um lugarzinho para ele lá. E aí Deus usa. Então Deus veio aí usando o profeta Eliseu aí, uma série de situações, uma série de feitos extraordinários, para mostrar que ele era Deus na vida de Eliseu. Aleluia. E Eliseu se colocou na posição. Olha o que Eliseu pediu: porção dobrada do espírito de Elias. Hã? É isso? Então, irmãos, quer ser usado como Eliseu? Quer ser usado como Elias? Em primeiro lugar, precisa ser como eles eram. Em primeiro lugar, será que os profetas de hoje, os que se dizem profetas hoje, suportariam as perseguições que suportaram os profetas da antiguidade? Hã? Será que não teriam já abandonado o evangelho e negado a Jesus quando foram perseguidos, como foi Elias? Perseguido para a morte. A mulher do rei
exterminar todos os servos de Deus, todos os profetas de Deus? Hã? Elias foge, se esconde em caverna, mas ele não nega ao Senhor. Ele chega a pedir a morte, mas ele não nega a Jesus. Ele pede a morte e diz: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os outros. Tira a minha vida. Mas Deus fala com ele, fala: rapaz, fica tranquilo, que igual a você eu separei, mas conservei mais 7.000. Eu ainda conservei mais 7.000 dos que não se dobraram. Que não se dobraram, que não negaram, que não sucumbiram aos manjares do mundo, que não se dobraram a outros deuses, que não se dobraram diante da ameaça, que não se dobraram diante da morte iminente, diante da perseguição, mas não permaneceram firmes para dar continuidade à obra de Deus, o crescimento do reino de Deus. Aleluia. Assim são os homens e mulheres que Deus procura. Amém, meus irmãos? Amém. Depois Eliseu, ele prevê ali um cerco, né? Ele prevê um cerco em Israel, ele prevê ali uma escassez, né? Um cerco de fome, né? Ali em Samaria, né? Ele alerta ao povo, né? Ele alerta ao povo, ele manda que alguns saiam, inclusive aquela mulher que fez para ele o quartinho, ele fala para ela pegar suas coisas, pegar seus bens e sair dali e ir para algum lugar onde ela possa ficar tranquila, né? Porque a fome vai chegar, porque alguma coisa vai acontecer, né? E assim ela faz, e logo isso está aí no finalzinho aí do capítulo 6, né? A partir do verso número 24, aí ele prevê a fome ali em Samaria, né? Depois ele prediz o fim do cerco, né? No capítulo 7, e ele diz assim: disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ou seja, ele está dizendo que a fome vai acabar. Ele está dizendo que Deus estará entrando com providência. É isso que ele está dizendo, tá? Depois, no capítulo de número 8, ele fala com a mulher sunamita, porque quando esse cerco de fome chega, irmãos, ali em Samaria, essa mulher, ela perde tudo que ela tinha, ela perde a sua colheita, ela perde ali muitos dos seus bens, né? Ela perde muita coisa. Mas aí no capítulo de número 8, depois que Eliseu prediz ali o fim do cerco, prediz ali, né, o fim da escassez, ele fala também com essa mulher. Olha no capítulo 8, o que é que ele vai dizer? Ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho ele restaurara a vida: levanta-te e vai tu e a tua família e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Tá? Por 7 anos. Tá? Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, que era o moço de Eliseu, tá? Que era o serviçal do homem de Deus, dizendo: conta-me, eu te peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E contando ele ao rei, verso 5, como Eliseu restaurara a vida a um morto, a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Olha esse contraste aqui, irmãos. Olha que coisa tremenda.
perguntando para Geazi dos feitos de Eliseu, a primeira coisa que Geazi conta para o rei, ele começa a contar para o rei sobre o filho da mulher sunamita, que estava morto, e Eliseu ressuscitou o filho da mulher e devolveu para ela o filho vivo. Quando ele está contando isso para o rei, chega a mulher e pede para o rei, clama para o rei, para que ele devolva para ela a sua casa e as suas terras. Olha isso. Sabe por que isso aconteceu? Porque ela obedeceu a palavra do homem de Deus. Aleluia. Nós acabamos de ler aqui que ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Habitou na terra dos filisteus por 7 anos. E quando terminou os 7 anos, ela voltou para reclamar as suas terras. Tá? Ela voltou para reclamar as suas terras. Tá? Aí, olha só isso aqui. A mulher vida, restaurada a vida, clamou o rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Ou seja, Deus providenciou aquele momento para que, quando o rei ouvisse falar daquele milagre, o milagre estava ali diante do rei. Aleluia. Olha isso. Aleluia. Ou seja, Geazi contou a história e mostrou a prova. Falou aqui, ó, essa aqui é a mulher e esse é o filho dela que estava morto. Ou seja, em outras palavras, se o rei tivesse qualquer dúvida sobre o que Geazi estava contando para ele do feito de Eliseu, estava ali a própria mulher para garantir que era verdade e o próprio menino que havia morrido e foi ressuscitado para falar a verdade. Aleluia. Hã? Sabe o que quer dizer isso? Deus vela pela sua palavra. Aleluia. É Deus Glória. velando pela sua palavra. É verdade, Jesus. Glória, glória, glória. É Deus velando pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Tá? Aleluia. Ninguém pode dizer que é mentira algo que é verídico. Porque Deus, ele vela pela sua palavra. Aleluia. Tá? E o rei perguntou à mulher, olha isso, a ela. E ela lhe contou a história. Então o rei lhe designou um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo o que era seu. Olha só, olha como Deus é tremendo quando se obedece à vontade e à palavra dele. Aquela mulher perdeu tudo. Ela perdeu a sua colheita, ela perdeu o seu trigo, ela perdeu a sua plantação, automaticamente ela perdeu toda a sua renda, todo o seu dinheiro. Porque o seu dinheiro vinha do que ela plantava, do que ela vendia, do que ela colhia. Ela perdeu tudo. Mas olha, quando se obedece a palavra de Deus, quando se obedece uma ordem de Deus, como é que Deus faz para restaurar? A restauração é completa. Olha isso aqui, ó. O rei, verso 6, do capítulo 8. O rei perguntou à mulher, e ela contou a história, então o rei lhe designou um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo o que era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Oh, glória. Ou seja, todo o financeiro, todo o dinheiro que ela ganharia com a sua plantação, com a venda do seu produto, desde o dia em que ela saiu da sua casa até o final dos 7 anos que ela morou ali na terra dos filisteus. Ou seja, 7 anos que aquela mulher ficou sem plantar, sem colher, sem cultivar, sem vender o seu produto. O rei mandou restituí-la o valor do seu trabalho durante 7 anos. Aleluia. Olha isso, irmão. Ou seja, era como se ela tivesse vendido a sua colheita durante os 7 anos, porém, ela só ia pôr a mão naquele dinheiro agora. Então, pegou a bolada, né, Veraldo? Pegou a bolada, né, irmão Veraldo? A bênção completa. Não, a bênção foi completa. A conta bancária dela, se tivesse um banco lá naquela época, lá, a conta bancária dela, eles iam começar a ligar para ela torta e direita para dar cartão black para ela, né? Essa passagem aí também, que ela foi para a terra do Filisteu,
perdeu tudo, vai saber também. Ela deve ter passado aperto lá na terra dos filisteus. Mas Deus honrou Sim. pela obediência. Com Às certeza. vezes a gente passa algumas coisas, mas aqui o Senhor mostra, né? Que ele, Sim. além de velar pela sua palavra, ele honra aquele que obedece, né? Ele honra, devolver. Com certeza ela passou aperto, passou alguma Mas dificuldade, ela cumpriu. mas Deus supriu as suas necessidades. Deus não deixou faltar. Quando nós obedecemos a Deus, irmãos, Deus ele não nos deixa faltar. Não nos deixa faltar o nosso pão de cada dia, não deixa faltar a nossa vestimenta. Não. Deus, irmãos, Deus supriu as necessidades do povo por 40 anos. E não era só uma família. Por 40 anos no deserto, Deus supriu as necessidades do povo. O que é 7 anos para Deus, irmãos? Foram 40 anos no deserto. Uma multidão. Milhares de pessoas. O que é 7 anos para Deus? Não é assim? A palavra mesmo diz que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia. É como se fosse um dia, ou seja, para ele, o tempo, o espaço, para ele não tem diferença nenhuma, porque ele é dono de tudo isso. Ele é dono do tempo, ele é dono do espaço, ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele é dono de tudo, irmãos. Glória a Deus. Dono de tudo. Pastor, muitas vezes quando nós oramos, como a gente sempre comenta aqui, né, irmã? Quando nós fazemos uma oração, fazemos um apelo, um pedido, a resposta, nós queremos de imediato. Olha para os homens, nossos irmãos da antiguidade. Né? Um esperou 20 anos pela promessa, outro esperou 40, e assim por diante. E nós, hoje em dia, Não, quer na hora. quer na hora. Quer orar e na hora de falar amém, quer que a bênção já esteja do É lado. como eu costumo dizer, pastor, muitas vezes, muitos dentro da igreja estão usando Deus como aquele personagem que tem na historinha como é o nome, do Aladim, né? Que pega a lâmpada, Acha que é assim, é instantâneo. imediato. Terminou, já está ali pronto. Acha que é imediato. Volta para trás por causa disso. É assim. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que Eliseu então ele saindo dali, né? Eliseu foi para Damasco. Foi até Damasco. E Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele estava doente. E quando anunciaram ao rei, o homem de Deus chegou aqui, ele disse a Hazael, toma, estou no verso 8, toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. Por intermédio dele, pergunta ao Senhor, sararei eu desta doença? Está entendendo aqui, irmãos? Está entendendo aqui? Então o rei da Síria, sabendo ele que Eliseu restaurara a vida, o filho daquela mulher, ele estava doente. Então ele manda alguém se encontrar com o profeta Eliseu, sabendo que Eliseu chegou ali em Damasco. Ele manda alguém encontrar, levar alguns presentes, e olha a pergunta que ele manda fazer. Olha o que ele faz, por intermédio dele, ou seja, por intermédio do homem de Deus, pergunta ao Senhor se eu sararei dessa doença. Ou seja, pergunta para o homem de Deus, fala para ele falar com Deus, para ver se Deus fala com ele, se eu vou ficar curado dessa doença ou não. Ou seja, agora o rei da Síria, ele passa a consultar a Deus, através do profeta. Então, irmãos, muitas vezes é por isso que nós temos que contar os milagres que Deus faz na nossa vida. Aleluia. As maravilhas que Deus faz na nossa Glória a vida. Deus. Tá? Assim que funciona, irmãos. Tem gente que vive de contar testemunho. Mas nós temos que contar testemunho, não testemunho. Todo mundo já teve um passado. Todo mundo, antes de aceitar Jesus, já teve um passado, e muitas vezes até muito obscuro. E não devemos nos alegrar e nos orgulhar disso. Serviu de um aprendizado, serviu para a gente entender que não se deve trilhar aquele caminho. Mas chega uma hora que chega de contar testemunho da minha vida passada, de quando eu não era crente. Agora eu quero contar o que Deus fez na minha vida depois que eu aceitei a Ele.
Agora eu preciso contar quantos milagres e maravilhas que Deus fez e continua fazendo na minha vida enquanto eu estou nos caminhos dele. Depois que eu aceitei a ele, depois que eu entreguei a minha vida para ele. Aleluia. Porque testemunho edifica a nossa fé e serve de incentivo. Vocês sabiam disso? Serve de incentivo. Então se eu fico falando muito de coisa ruim, que eu era isso, que eu era aquilo outro, que era coisa ruim, eu acabo incentivando outras pessoas a querer experimentar tudo aquilo lá, porque dá a impressão que eu fico feliz de falar que eu era isso, que eu era aquilo, que eu fazia aquilo, que eu fazia aquilo outro. Mas quando eu falo, irmãos, depois eu fiz tudo isso, mas depois que eu aceitei a Jesus, a minha vida mudou para melhor. Deus abriu as portas, Deus me deu saúde, Deus me deu esposa, filhos, família, empresa, abriu porta para eu adquirir bens. E até hoje Deus tem me ajudado, me sustentado. Eu estou incentivando outras pessoas a também se entregarem a Jesus e deixar Ele conduzir as suas vidas. Pode falar, Maria? Você ia falar? Levantou o dedinho? Agora? Me show. Dedinho. Amém, meus irmãos? Amém. Então, é assim, irmãos. Através do testemunho dos milagres que Deus tem feito, o próprio rei da Síria agora, ele manda que vá ao profeta, para o profeta consultar a Deus para saber se ele vai ser curado da doença que ele está. O rei pagão. O rei pagão. Entendeu? Olha aí, vamos continuar o texto para ver se a gente encerra pelo menos aqui o capítulo 8. Ó. E foi Hazael a encontrar-se com ele, verso 9, eu estou no capítulo 8. E levou um presente consigo, a saber, 40, olha os presentinhos que o rei mandava levar. 40 camelos, carregado de tudo que era bom de Damasco. Era poucos presentes? Era poucos presentes? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é Deus abençoando o homem de Deus. Aleluia. Às vezes, irmãos, o homem de Deus não aceita porque ele não vai ter nem lugar para onde pôr. Ele não tem onde guardar. Lembra que Jesus disse? Até o pardal encontrou casa e as andorinhas ninho para si e para sua prole. Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quando Jesus mandou os discípulos sair por aí pregando, ele disse assim, olha, não leve nem alforje, nem 2 mudas de roupa. E na casa que vocês entrar, se vos receber, vocês abençoam. Quando entrar e abençoa quando sair. Mas a casa que não os receber, sacode a poeira da vossa vestimenta, do vosso pé e Pastor, porque também se começa a juntar coisa, o coração fica naquilo. A Bíblia fala, onde está teu coração? Ali está teu tesouro. Se você quer ser usado, vamos supor que nem ele era usado aqui como profeta de Deus, se você começa a guardar 40 camelos, vai vendo, claro, o tamanho desse camelo, tudo que era de bom que havia em Damasco, você vai querer fazer, entra no coração, se você não tiver ali, e não é diferente nos dias de hoje, pastor, quantas vezes você faz a obra de Deus, você pede, Deus começa a te abençoar, o que você faz? você não tem mais tempo para a obra. Você não tem mais tempo para a obra, você não abre mais a mão para a obra, você começa a querer guardar cada vez mais, e para quê? É assim que funciona. Se Deus te abençoa para você abençoar a obra, esse é o intuito. Deus te dá para que você dê na obra. A pessoa pede um carro e fala que é para obra. Quando Deus dá o carro, aí ela não vem para a igreja porque agora ela tem um carro para ir visitar um parente que ela nem olhava na cara. Mas agora ela tem que ir lá visitar o parente para mostrar para o parente que ele cresceu na vida, que ele tem um carro. Muitas vezes, pastor, não precisa nem isso. Entendeu? Muitas vezes está dentro da igreja, mas quando fala em fazer um trabalho fora, ele não vai para não usar o carro. Não vai, eu tenho testemunhos de vários assim, irmão, que pediu o carro para Deus, chegou a chacoalhar a chave e dizer, é para obra. Nunca deu uma carona para um irmão. Às vezes passa no ponto de ônibus, vê lá o irmão na chuva, lá esperando o ônibus, não dá uma carona para não molhar o carro. Não dá uma carona. O pastor fala, irmão, nós vamos cooperar em tal lugar, os irmãos que têm carro podem nos ajudar. Justamente aquele que pediu o carro, chacoalhou a chave.
compromisso naquela data, não dá para ir. Não dá para levar. Deus abre uma porta, aumenta o salário, aí não dá para vir na igreja porque ele tem dinheiro agora para gastar. Aí ele tem que ir procurar um lugar para gastar o dinheiro. Mas ele vai gastar o dinheiro sempre no horário do culto. É sempre nos dias e horário de culto. Tem tantos dias para ir, mas ele vai só no dia e horário de culto. Pastor, você entrou numa casa, às vezes a pessoa ganha lá um salário de R$1.000, ele consegue dar o dízimo. Ele fala, Senhor, me abençoa, Deus abençoa. Ele não teve coragem de dar os 200. Vamos supor, se ganhar 2.000, aí a avareza entra e fala, nossa, Deus dava 100. 200 não vou dar não. Fica avarento, Fica avarento. miserável, sovina. E Deus, irmãos, ele vai relevando mais uma hora, a cobrança vem, exatamente. Você não dá na obra de Deus, você vai gastar com doença, com parente doente, com filho, com coisa, você vai gastar em outro lugar. 3 vezes mais do que se você fosse fiel na casa de Deus. Eu sempre faço esse comentário lá em casa. A gente, quando trabalha, vamos dizer, o nosso cotidiano, o salário, né? O salário, a gente faz tudo e dá para ajudar. Até que a gente às vezes, uma pessoa de fora. Aí quando começa a ganhar mais, aí não dá mais para fazer nada desse Não caso. dá. O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus ele se torna muito. Você faz muita coisa e sobra. Quando você tira de Deus certinho, Deus ele faz o negócio sobejar. Agora, quando você ganha muito e dá pouco, a coisa não prospera. Parece que o negócio vai virando uma bola de neve assim, ó. E outra coisa, pastor, a pessoa passa sempre passando por luta. Passa. A pessoa não faz como o senhor falou. Eu sempre digo isso lá em casa, quando eu vou receber, que eu deixo sempre com a minha irmã, né? Primeiro quando eu saio, no caixa mesmo, não saio nem do banco. Eu já pego o dinheiro ali do caixa eletrônico, na hora eu já separo. Tá certo. Aí eu digo, aí a minha irmã olha assim, eu digo, maninha, isso aqui é o dízimo. É o de Deus. Eu não posso pagar a conta primeiro e depois tirar o dízimo, não. E algum dia faltou para o senhor pagar alguma conta? Pelo contrário. Algum dia o senhor deixou alguma conta para trás? Pelo contrário, até como eu conversei com o senhor essa semana que eu mandei ajeitar o portão, até o senhor ver, sempre fica que eu faço uma reservazinha, por uma necessidade a gente tem, no meio da semana, no meio do mês. É. Quando a gente estava no portão lá em casa, que estava caindo, que eu disse, você estava igual o senhor, que estava igual a folha de jornal, mandei ajeitar, falou assim, eu gastei R$500 só E ainda sobrou. 2 semanas, em 2 semanas eu gastei R$500 e ainda tem uma merrequinha lá para Aí, tá vendo? É assim, irmão. É assim. Agora olha aqui isso aqui. Isso aqui é interessante, irmãos. Ó. Isso aqui é interessante. Quer ser usado por Deus, tem que ter coragem. Para ser usado por Deus, tem que ter coragem. Deus não gosta de covarde. Tanto que quando Gideão, ele chama para a batalha os 32.000 homens, Deus fala com ele, Gideão, é muito povo que está contigo. Grita aí para esse povo. Os covardes e medrosos voltam para trás. Sabe por quê? Porque Deus não usa covarde. Tem que ter coragem. Olha isso aqui, presta atenção. Vamos continuar o texto para nós terminar o capítulo 8. Ó. Olha aí. E foi Israel encontrar-se com ele, levou um presente, levou 40 camelos carregados de tudo que é bom em Damasco. Veio e pôs-se diante dele e disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti para perguntar, sararei eu dessa doença? Olha isso aqui, irmão. Presta atenção, tem que ter coragem. Tá? E respondeu-lhe Eliseu, vai e dize-lhe, certamente sararás. Ponto. Ele deu a resposta que o rei queria ouvir. Certamente sararás. Pode dizer para ele que com certeza ele vai sarar. Ponto. Agora olha a continuação da frase. Olha a continuação do versículo. Ó. Mas o Senhor me mostrou que ele morrerá. E agora? Hã? O rei manda 40 camelos cheios de presente, esperando uma resposta. A resposta foi realmente a resposta que o rei queria. Pergunta através do profeta, pergunta ao Senhor, através do profeta, se eu vou sarar dessa doença. O profeta respondeu, volta e disse para ele, certamente sarará. Certamente vai ficar curado dessa doença. Mas o Senhor me mostrou que ele vai morrer. E agora? Hã? Já aconteceu isso com alguns dos irmãos? Comigo já aconteceu. De Deus mandar eu falar para uma pessoa, vai e fala que fulana vai ser recolhida, eu vou recolher. E eu
relutei, irmão. E eu relutei. Aí como que você faz isso? A pessoa está orando, pedindo oração na igreja para Deus restaurar um ente querido, parente da doença, para Deus restaurar a saúde. E Deus vem e fala com você e manda você dizer, fala que eu vou recolher. É difícil, né? Hã? É difícil. 2 vezes Deus fez isso comigo. A primeira vez eu relutei e não falei, irmão. Paguei o preço. Paguei o preço. E o Espírito Santo falou claramente comigo. Você não vai falar? Eu vou usar outra pessoa para falar. Deus usou outra pessoa que foi lá e falou. Paguei o preço por isso. Na segunda vez, irmão, não guardei não. Deus mandou falar, eu falei. Deus vai recolher. Uma semana depois, Deus recolheu. Então tem que ter coragem, irmão. Porque muitas vezes a pessoa não aceita. Esse caso, por exemplo, o rei poderia mandar matar o profeta. Ele era o rei. Ele poderia mandar matar o profeta. Como fizeram com Jeremias. Ah, mas esse Jeremias aí só profetiza mal contra o rei. Joga ele na prisão, joga ele numa cisterna. Hã? Tem que ter coragem. O homem de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus que quer ser usado por Deus tem que ser corajoso, tem que ter coragem de falar aquilo que Deus mandou falar. Fala, Deus mandou falar, fala, porque Deus se responsabiliza, a palavra não é tua, a palavra vai fala o que Deus mandou. Fala o que Deus mandou. Não aumenta, não acrescenta nada que Deus não mandou. Não emociona. Tá cheio de gente aí que começa a pregar e na emoção e Deus manda te dizer e Deus não mandou dizer nada. Aí não acontece, a pessoa fica frustrada, acaba às vezes até se desviando do caminho. Porque ficou frustrado. É por isso que eu sempre alerto aos crentes para não ficar saindo da igreja para ir atrás de... eu vou lá porque lá tem um profeta assim, que revela, que profetiza. Vai lá atrás do profeta, lá o camarada se empolga e profetiza algo que Deus não mandou e fala algo que Deus não falou e aí a coisa não se cumpre, a pessoa vai ficar frustrada. E a palavra nos alerta sobre isso, né, pastor? Quando a palavra de Deus diz que é do pastor que fala quando eu não falei. Entendeu? Vamos lá, verso 11, ó. E olhou Hazael, fitando nele os olhos, até que este se sentiu envergonhado. Então o homem de Deus chorou e perguntou a Hazael, por que chora o meu senhor? E respondeu ele, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Hazael, como é que teu servo, que não passa de um cão, poderia fazer tão grande coisa? E respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Está entendendo? Deus mostrou que ele seria rei da Síria e ele causaria mal ao povo de Israel. Mostrou isso para Eliseu. É isso que Eliseu está falando. É isso que Eliseu está falando. Porque o rei da Síria, ele vai morrer, vai ser curado, mas ele vai morrer. E Hazael, ele vai assumir o trono. E vai perseguir Israel. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas você vê que Deus conhece o coração, hein, pastor? Conhece, né? Até aí ele estava atrás do homem de Deus para perguntar Entendeu? sobre o seu Senhor, né? E agora... Não, eu vou agora... ler de novo para vocês entenderem, ó. E olhou para Hazael, fitando os olhos, até que este se sentiu envergonhado. E então o homem de Deus chorou. Quando Eliseu olhou para ele, fitou os olhos nele, olho no olho, e Eliseu chorou, é porque Deus estava mostrando para ele o que é que Hazael ia fazer ao povo de Israel. Meu Deus, olha aí, uma visão. Aí ele diz isso aqui, ó. Aí ele diz isso aqui, ó. E perguntou-lhe Hazael, por que choras o meu senhor? E respondeu Eliseu, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Porás fogo às fortalezas, os seus jovens matarás a espada, os seus meninos despedaçarás, e as mulheres grávidas fenderás. Ou seja, vai rasgar as barrigas das mulheres. Tá? Aí disse
disse Hazael para ele assim, olha, como é que teu servo, que não passa de um cão, poderia fazer tão grande coisa? E respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Ele já disse que ia ser um bom rei, ia ser mau. Já estava falando. Então deixou-o Eliseu e voltou ao seu senhor, o qual perguntou, o que disse Eliseu? Respondeu ele, disse que certamente sararás. E no dia seguinte, olha isso, no dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou-o na água e o estendeu sobre o rosto do rei, de modo que este morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Está vendo? Olha o que Deus mostrou para o profeta Eliseu. Foi isso aqui que Deus mostrou. Ele ia assassinar o rei. Ele assassinou o rei. Assassinou o rei e assumiu o lugar dele. Está entendendo? Então é a coisa. Não, o rei sarou, que a Bíblia fala. Ele ia Sarou. sarar. Mas Sarou. ele morrerá, só que não falou a forma que ele ia morrer. Só falou que ele ia morrer. Aí, quer dizer, a morte dele foi o próprio. Ele disse ao rei, certamente sarará. Aí no dia seguinte, quer dizer que quando ele deu a resposta para o rei, que o rei vai sarar, o rei sarou. Aí foi dormir. No dia seguinte ele matou o rei afogado. Com o cobertor encharcado. Hã? Viu a maldade? Eliseu viu a maldade no coração dele. Deus mostrou a maldade no coração dele. E a maldade no coração começou tomando o trono do rei, matando o rei. Está entendendo? Aí depois nós vamos encerrando aqui a participação aqui de um pouco dos feitos aqui do profeta Eliseu. Vamos ter mais ainda ao longo do livro. Mas aí, ainda no capítulo 8, na próxima semana, nós vamos estudar um pouco sobre os reis que passaram, né? Jeorão, Acasias, que foram reis de Judá. Depois, Jeú mata Jorão. E veja que tem diferença, tá? Jeorão e Acasias foram reis de Judá. E Jorão, tá? E Jezabel foram outros reis, tá? Outros reis, são outros reis, outro nome, tá? Jeú vai matar Jorão e Jezabel, tá? Aí nós vamos entrar naquela passagem, tá? Onde os cães comeram ali a carne de Jezabel e tal, e assim por diante. Amém, meus irmãos? Amém. Até aí tudo bem? Eu vou Amém. deixar aqui marcado aqui para mim não perder, né? A hora passa muito rápido, né, irmãos? Você vê? Aí, irmão, sabe por que isso aqui é importante? Esse estudo é importante? Porque amanhã, quando você ouvir um pregador pregar dentro de um desses textos que você estudou, você já conhece os acontecimentos. Você já sabe o que aconteceu, você já sabe o que se passou. Então, se a pessoa que estiver pregando inventar qualquer história, acrescentar ou tirar alguma coisa daqui, você já sabe a verdade. Porque você estudou a Bíblia, você participou do estudo. Opa, peraí. Por isso que é importante participar dos cultos de ensino e escola bíblica e acompanhar com a sua Bíblia. Amém, meus irmãos? Amém. Aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, fiquem com esse estudo, essa palavra no seu coração. Se assim Deus nos permitir, na próxima semana estaremos aqui aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Os nossos trabalhos prosseguem. No domingo, às 9 horas da manhã, teremos aqui na nossa congregação consagração. Amém. Das 9 às 10h30 da manhã, teremos consagração. E à noite, às 19 horas, teremos um culto de Santa Ceia do Senhor. Todos estão convidados a participar conosco, adorando a Deus conosco, tanto de manhã na consagração, como à noite no culto de Ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando, encerrando esse culto e indo para os nossos lares debaixo da bênção e da graça de Deus. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor,
por esta rica palavra, por esse estudo, por esses instantes que o Senhor nos tem concedido de passarmos aqui na tua presença, aprendendo de ti, Senhor, que esse ensino, essa palavra fique gravada em nosso coração, que possamos tirar, Senhor, de todos esses estudos, grandes lições para a nossa vida e para nós continuarmos firmes na tua presença. Abençoa os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, Senhor, nos leve em paz para o nosso lado, debaixo da tua graça, da tua mão santa, da tua proteção. Nos dê uma noite de sono tranquila e um fim de semana, Senhor, cheio de bênçãos e vitória, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas e através delas. Assim nós cremos, assim nós proferimos e acreditamos, Senhor, com a certeza da vitória e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e nossas famílias. Não só hoje, mas para todos sempre. Digamos todos juntos. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.